Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Continuando então a série de história antiga, hoje os assentamentos, a colonização helênica da Ásia Menor. Então, para começar, a Ásia Menor é a região ali da Turquia, né? Ali bem do ladinho da Grécia, né? E na verdade, a gente sabe que ocorreu essa colonização, mas a gente tem muito poucos dados a respeito, pelo menos na época em que o livro que eu estou usando de referência está escrito. Tem algumas poucas coisas dos historiadores e pelo menos na época ainda não tinha muitas escavações, né, nessa região da Turquia. Então esse processo ele começa um pouco antes da Guerra de Troia e ele continua cerca de 2 ou 3 gerações depois. Então ele fala aqui que nós só temos pequenas citações de historiadores antes do século V, né? Porque o século V já é bem depois, né? A gente está falando começando ali no final do século XI, né? Que começa essas migrações. Então o século V já é 600 anos depois. E então a gente precisa das tradições que os gregos preservaram, tentar juntar todas elas, tentar entender as contradições que existem nos relatos, né? E tentar ver o que a gente sabe com o pouco de escavações que tem. Então, o que é claro nas lendas é que não foi uma migração em massa única, assim, todo mundo saiu da Grécia, todo mundo não saiu, né? Mas um monte de gente saiu da Grécia, foi para a Turquia, o que hoje a gente chama de Turquia, né? Para a Ásia Menor e acabou, de uma vez só. Então foi um processo de várias gerações. Então parece ser um processo bem longo, com povoações esporádicas e infiltração gradual de grupos independentes, que deixaram o Ocidente, né, quer dizer, a Grécia continental, por diversas razões, sem mandato autoritativo ou comunidade de propósito. Então, quer dizer, a gente está... Ah, desculpa, são um processo... Primeiro tem esse primeiro processo, que é antes da Guerra de Troia, né, em que não tem um mandato autoritativo, quer dizer, não é que foi uma missão oficial. E também não tem comunidade de propósito, quer dizer, são várias pessoas diferentes, cada um meio que na sua, saindo da Grécia e indo morar na Ásia Menor. Então, depois disso, houve um segundo período, com uma colonização mais concentrada, né, quer dizer, todo mundo mais junto, que foi feita após o retorno dos aqueus de Troia. Tem uma duração curta e foi rápido, né? Foi todo mundo mais de uma vez só. Esse foi mais concentrado mesmo. E os historiadores gregos chamam então esse segundo período de migração jônica, que teria sido causada pela superpopulação da Ática com a volta dos guerreiros de Troia e refugiados de guerra. Então ela teria sido, de acordo com a tradição, liderada pelos filhos do rei Codros, que é tipo o último rei mítico, né? Porque a gente, às vezes essas histórias, quando você volta a genealogia dos reis, às vezes tem uns reis que você não sabe se ele é tipo um mito, se ele foi de verdade, e o rei Codros seria um último desses reis. Mas dizem então que os filhos dele que guiaram essas migrações. Mas não é por isso que tenha sido uma missão oficial da cidade de Atenas. Não só pessoas que queriam sair e buscar morar em outro lugar. E esses povoamentos, eles não parecem ter relação com as cidades ocidentais, quer dizer, essas novas colônias, elas não guardam elas não são dominadas pelas cidades da qual as pessoas saíram. Ao contrário do que a gente vai ver depois, essas primeiras colônias formam outras colônias, né? Então as colônias das colônias têm ligação com a sua terra natal. Então, por exemplo, Miletos e Samos são colônias, mas elas não são dominadas pelas cidades das quais elas saíram. Mas as colônias dessas duas cidades, Miletos e Samos, são dependentes delas. Então parece que na saída da Grécia para a Ásia Menor, meio que quebra os laços. Mas dentro da Ásia Menor, as novas mantêm-se os laços, as novas colônias dependem das colônias anteriores. Então aqui ele fala assim, o período inicial inclui 2 fases sociais. Esse negócio de fase social eu não entendi direito, eu acho que eu já tinha ouvido falar dessa expressão,
É que assim, não dá para saber se é um antes do outro, mas é como se fosse assim, dois tipos, né? Então, a primeira é a fundação e captura de povoamentos por filhos de deuses, heróis amazonas e outros povos que consideramos pré-helênicos, como os teuquines, os cretanos, que o teuquines na verdade é um nome para cretanos, léliges, carianos, miniano e pelasgos. A segunda fase, que nós não sabemos se ela se sobrepõe à primeira, é proto-helênica, tendo sido trabalho de gregos dórios ou eólicos, e de acordo com as lendas, os dórios vêm de Argos, das cidades da Argólida, os eólios da Tessália e de outras partes ali do norte e do centro da Grécia. Aí tem uma terceira fase social, que coincide com a chamada migração jônica. Fala galera, tudo bem? Só um adendo rapidinho. Como vocês viram, essa primeira fase eles chamam de pré-helênica e a segunda de proto-helênica. A questão é o seguinte: essa primeira fase começa antes, né, da Guerra de Troia, antes da invasão dos dórios, e o que acontece é o seguinte: a segunda já é junto com os dórios. O que acontece é o seguinte: ainda na época desse livro, se achava que os dórios, quando chegaram os dórios, que começou mesmo o mundo helênico, né? Que acho que quando chega os dórios que começa a aparecer, né? Depois deles aparece a língua grega propriamente. Então achava-se que eles foram responsáveis por trazer a língua grega, né? Isso eu descobri depois, estudando algumas coisas, umas fontes mais recentes. O que acontece é o seguinte: isso foi antes de decifrarem o B linear. Vocês lembram que o B linear era a escrita dos micênios e dos minoicos, né, da ilha de Creta. Só que lá na década de 50, 60, quando decifraram o B linear, eles descobriram que o B linear já era um tipo de grego. Então, quer dizer, então caiu um pouco essa ideia de que os dórios meio que trouxeram a língua grega, sabe? Já não é que tudo bem, eles foram importantes, mas não é que tipo que antes dos dórios os povos que estavam na Grécia eram pré-helênicos, entende? Então essa terminologia de separar entre uma fase pré-helênica, porque os dórios não tinham chegado, e uma fase proto-helênica, né? Quer dizer, que já estava encaminhando para algo helênico, porque os dórios já tinham chegado, não está mais certo, porque eles já tinham uma língua grega antes dos dórios. Mas isso só foi descoberto depois, na década de 60, por isso que ele usa essa nomenclatura que já estaria assim ultrapassada, já não é mais usada, beleza? Só isso. E aí vem uma questão interessante. A princípio, acredita-se que a palavra Jônia era usada pelos povos semitas. Vamos lá. Tinha essa palavra, eles usavam esse nome Jônios. Na verdade, é a região ali central da Ásia Menor, chamada de Jônia, e a gente chama esses povos de Jônios. Os povos ali semitas, ali do Levante, né, tinham uma palavra chamada Yawan, né? Se você pensar que o J e o som de I são bem próximos, né? Até em inglês eles não chamam de Jônios, chamam de Ionians, né? O I e o J são bem próximos. Mas essa palavra Yawan representava para os semitas todos os povos gregos, sem distinção. Isso, a explicação mais comum, mais aceita, é de que esses povos só conheciam os jônios e usaram, como eles só conheciam os jônios, eles usaram o termo jônios para todos os povos ali da Grécia. Porém, o autor do livro, ele apresenta uma outra teoria, né, que é assim. Ele pega a genealogia que está no livro do Gênesis, capítulo 10. Então ele pega assim, os filhos de Javã, que é... vou pegar aqui da Bíblia Católica Online. É Gênesis 10, versículo 4. Ele tá falando dos filhos de Noé, alguma coisa assim. Filhos de Javã, Elisa e Tarsis, Setim e Rodanim. Aí, Javã
seria o equivalente a Yawan, que são os jônios. Elisa seria Elisha, poderia ser um nome para planície aleiana, que é uma região ali perto também. Tarsis é um nome para Cilícia. Cetim seria Citium, que é o Chipre. E Rhodanin seria Rhodes, né? Então, a gente teria, então, uma evidência de que os jônios, que já havia um povo jônio ali, muito antes esse nome jônio já era usado antes das migrações. Aí, o problema é que, na verdade, assim, os jônios são o nome ficou da região, né, da Ásia, ficou como Jônia, mas os jônios vieram da Grécia. É um problemão, assim, ficou... É que eu acho que o nome foi dado depois, então tem uns rolos aí. Mas o problema, a princípio, é o seguinte: existe também nessa genealogia a menção dos nomes de Meshec e Tubal, que não eram importantes até o final do segundo milênio. Então, segundo milênio, então ano 1000. Só que essa genealogia teria que ser um pouco antes, né? Então, como esses outros povos só apareceram no ano 1000, provavelmente essa genealogia é posterior. Então, ela não é uma evidência de que os jônios já estavam já eram conhecidos, né, antes das migrações. É um rolo assim para entender, mas seria isso. Então é o seguinte, por volta ali do século XI ali, né, que foi as migrações, finalzinho, final do século XI, a gente sabe que tiveram jônios lá, né, porque eles saíram da Grécia e se estabeleceram na Jônia, né, a migração. Então, para que essa genealogia bíblica pudesse provar que haviam jônios antes dessas migrações, ou seja, antes do século XI a.C., ela teria que ser de antes das migrações. Mas esses dois povos que são mencionados só aparecem na história, só têm relevância em um tempo posterior às migrações. Então, essa genealogia talvez não seja um bom argumento. Embora existe essa possibilidade, né, de uma parte da genealogia ser anterior e uma parte dela ser posterior, porque depende de quando foi escrita também, né? Isso a gente sabe quando que provavelmente ela foi escrita, mas a gente não sabe se ela já foi passada oralmente antes. Então tem altos, fica difícil, né? Tem muitas coisas na história que é assim, né? Não, mas e se foi escrito antes? Não, mas depende, não sei o que, tal. Mas e se foi assim, né? Então é complicado. Mas se esse argumento talvez não valha, não seja relevante, tem um porém, que é o seguinte: já haviam colônias gregas no Chipre, que parecem que são muito antigas, ao ponto de que o alfabeto que elas usam é diferente do alfabeto que é grego, que é o alfabeto grego, eles chamam de greco-fenício, porque eles pegaram as letras dos fenícios. Mas o alfabeto que eles usam em Chipre é tão ruim para a linguagem, para expressar a língua grega, que é certeza que eles já estavam lá muito antes desse alfabeto greco-fenício. Então o autor fala que eles já estavam lá antes do século X. Tudo isso antes de Cristo, né, gente? Mas, então isso seria já um outro argumento de que, bom, se haviam colônias gregas lá no Chipre, que, se eu não me engano, é mais longe ainda da Grécia, então não é tão estranho que tivesse talvez algum povo jônio antes das migrações. Na verdade, o autor coloca aqui 1150 para início da colonização. Mas acho que essa é a colonização como um todo, né? A primeira fase, não só a migração jônia. E aí, então a primeira questão que chama atenção é que o litoral da Turquia, né, da Ásia Menor,
A última parte a ser colonizada pelos gregos foi a parte central, que é a Jônia propriamente dita. Porém, isso é muito estranho porque essa é a terra mais fértil, com melhores portos naturais e com melhores rotas para avançar ao interior. Então, o porquê que eles colonizaram por último a melhor região? Provavelmente, a hipótese é de que havia uma sociedade hostil aos gregos, né? Claro, quando o cara vai te invadir, você geralmente tem que ser hostil a ele, né? Mas uma sociedade, então, suficientemente organizada que conseguiu se opor por muito tempo à conquista. Isso é corroborado pela presença nessa região, chamada de Esmirna Magnésia, dos resquícios pré-helênicos mais notáveis até a época em que o livro foi escrito, que são as esculturas de rochas hititas, que eu acho que está errado, não, desculpa, atitas, e os santuários, chamados de tumbas tantálidas, e as fortificações no Golfo de Esmirna. Eu vou colocar umas fotos, deixar os links aí na seção. Então, basicamente, tem umas esculturas fodas, umas tumbas da hora, então, tipo, uma arte bem avançada. Então, provavelmente havia um povo bastante organizado, né, bastante poderoso, capaz de se defender das invasões. E também há nessa região 4 ou 6 cidades cuja fundação os gregos creditavam às Amazonas. Então, quer dizer, a gente sabe também dos relatos da tradição dos gregos que haviam cidades ali, né? Os próprios gregos diziam que já tinham cidades ali antes. Em vista disso, há pouca dúvida de que um estado asiático organizado, inspirado no Império Hatita, coloquei aqui entre parênteses, não confundir com o Império Hitita, estava instalado próximo ao Egeu, provavelmente sendo um reino independente. Não só a conquista grega foi retardada devido à presença desses povos, mas após a conquista, as cidades da região, como Esmirna, Éfeso e Mileto, foram os locais mais, entre aspas, contaminados de orientalismo. Mileto propagou muitas ideias orientais na cultura grega, e apesar de se dizer de sangue puro, ela constantemente se separa do resto do mundo helênico politicamente. Com a colonização, as cidades da Anatólia parecem ter adotado os traços do que hoje chamamos helenismo mais rápido do que as cidades-mães. A monarquia, em que o elemento helênico participava como uma aristocracia sobre os nativos não gregos. Cime parece ser o último lugar onde essas monarquias sobreviveram até a época do fim do século VIII ou depois. Porém, a história de Mileto mostra que, mesmo com a assimilação dos elementos nativos e o fim da monarquia, a distinção entre a aristocracia grega e os nativos continuou presente. Beleza. Então, basicamente, a gente tem essa coisa chamada de helenismo, que surge nessa época e que ela surge primeiro nas colônias. Essas aristocracias rapidamente se tornavam a maioria entre os habitantes da cidade e desenvolviam subgrupos pequenos dos quais alguns mantinham o poder contra a maioria. Então, assim, por um lado, os nativos não foram totalmente absorvidos, né? Eles continuavam a ter alguma identidade, a ter alguma divisão entre quem era nativo e quem era grego. Estou usando o termo grego só para facilitar, né? Mas dentro dos gregos, essa aristocracia grega crescia muito e se subdividia em outros grupos, e alguns desses grupos mantinham poder sobre os outros, né? Então, divisão de poderes entre os próprios gregos. Então, à primeira vista, já é possível ver a classe helênica dividida entre uma oligarquia de grandes proprietários e potenciais democracias que, apesar de longe de realizar o ideal de governo de todos, já caminham nessa direção, substituindo o governo de uma minoria autoescolhida por um chefe eleito. Então, como tem essa... É bem interessante que é uma aristocracia que cresce muito, então tem uma galera que é aristocrata, mas assim, tem origem nessas famílias aristocráticas, mas eles são tantos que eles acabam meio que dando origem a uma democracia, né? Ou tende a uma democracia. O desenvolvimento artístico e intelectual dos helenos asiáticos no século VIII e VII tem pouca correspondência na Grécia europeia. Quer dizer, eles se desenvolvem muito intelectualmente e artisticamente na
na Ásia, mas os gregos lá na Grécia ficam tipo mais paradão assim. A Anatólia é mais fértil, tem clima mais ameno e o que o autor chama de acesso mais fácil a assentos, né, de sentar-se, né, de locais, de tronos, né, assentos de civilizações orientais. Porém, os historiadores não acreditam que isso seja suficiente para explicar o desenvolvimento, tendo sido postulada uma raça proto-jônica, helênica, mas não europeia. Quer dizer, eles acham que já havia algum povo grego, por assim dizer, que estava lá naquela região. O autor diz então que, se usamos helênico no sentido usual, a hipótese é improvável. Porém, é provável que havia nesse local um grupo nada bárbaro, para usar a expressão dos gregos. Então, já algum grupo bastante civilizado que acabou sendo absorvido. Pode ser que eu tenha trocado a ordem aqui, né? Na hora que eu vou revendo o texto, pode ser que eu tenha reescrito alguma coisa, que a gente já meio que tratou disso, né? Então ele faz um parêntese aqui, parece que tinha alguns historiadores que acreditavam que as cidades gregas, essas colônias tinham surgido do nada, né? E isso era baseado em algumas lendas que o oráculo ia lá e falava, olha, você cria uma cidade em tal lugar. Eu tinha ouvido algumas histórias a respeito, assim, tipo de mitologia, sabe? Tem uma que o oráculo fala para os caras assim, você vai sair aqui do... Mas eu acho que isso era na Grécia continental. Você vai sair aqui do oráculo, do templo, você vai encontrar uma vaca, você vai seguir essa vaca e onde ela, tipo, parar, ou onde ela, sei lá, ela for beber água, você constrói a cidade. Era... É uma história assim, sabe? Mas eu acho que isso era na Grécia continental. Mas de qualquer forma, os historiadores pegaram essas histórias e deram a entender que a colonização foi assim, no vácuo, como eles dizem, né? Eles chegaram num lugar que não tinha ninguém e montaram cidades. Mas a gente sabe que não foi assim. Então ele fala, por exemplo, que a gente sabe em Homero, de acordo com Homero, que já havia a cidade de Mileto, por exemplo, e tem o Pericides, que é um historiador citado por Estrabo. Provavelmente a gente não tem os livros dele, porque se ele está falando que é um historiador citado por Estrabo, é porque a gente só deve ter a citação a respeito, né? Mas o Estrabo cita esse Pericides como evidência de que a Jônia já estava tomada. Então, quer dizer, a gente sabe, essas histórias provavelmente não são verdade. Havia então, na Anatólia Ocidental, primeiro uma civilização relacionada às Cíclades, que depois é tomada pela influência do Egeu, que é essa influência minoica e micênica. A civilização pré-micênica na Anatólia é tão semelhante à cicládica que devemos considerá-las um mesmo povo. A gente falou bem pouco das Cíclades, né? Mas as Cíclades são ilhas ali do Egeu e que formaram uma civilização própria. O autor volta para a tradição a respeito dos Léleges e dos Carianos, que moravam ali nessa região. Eles eram numerosos nos tempos antigos e também eles tinham ampla oportunidade para terem recebido os elementos cretenses. Então, quer dizer, provavelmente esse era o povo que estava lá. Eles são intimamente ligados com a tradição que recorda sua presença na Grécia continental, nas ilhas do Egeu e no continente asiático. Então são dois povos, mas os gregos não sabiam se eles eram o mesmo povo ou dois povos diferentes. Então, de acordo com a tradição, esse é provavelmente o povo que estava lá, os carianos e os léleges. Esse povo possuía uma escrita própria e tinha armas melhores que a dos gregos, que ao chegarem na região adotaram-nas. A Ilíada menciona a habilidade desses povos com o couro, marfim e metais. Então, pela tradição grega, a colonização se deu por um processo de infiltração gradual e não força bruta. Isso algum historiador poderia ver problema, né? Porque são os gregos contando de como eles chegaram lá, e eles estão falando que eles chegaram na boa, né? Mas o processo da colonização secundária é explicado pelo fato do poder estar concentrado em poucas mãos. Porém, a maioria era de origem aristocrática em comparação com os povos conquistados. Por outro lado, os governantes tinham nessas expansões uma maneira de ao mesmo tempo afastar os descontentes e expandir seu poder comercial. Então, por um lado,
Você lembra que a gente tinha o seguinte, tinha os conquistados, né, os povos que estavam ali que eram originários ali da Ásia, da Jônia, e vieram a aristocracia grega. A aristocracia, acho que porque eles conquistaram, né? Então eles viraram aristocratas, né? Mandavam neles. Mas essa aristocracia cresceu tanto que passou a ser uma maioria, né? Não é uma aristocracia assim que tem tipo só uma meia dúzia ou uma dúzia de pessoas. É um grupo grande. Então, você imagina esse cara que é dessa maioria, por um lado ele é um aristocrata, tipo, ele acha que não, porque eu também tenho tipo sangue azul, por assim dizer. Mas por um outro lado, ele é só um cidadão qualquer, assim. Então, faz muito sentido para ele ir para uma outra cidade e onde ele vai ter mais poder, por assim dizer. E para os comandantes é bom, porque para os líderes da cidade, né? Porque esses caras, eles querem tirar poder deles, né? Eles acham que eles também têm direitos, também querem ter poder. Então, para os governantes, isso é uma ameaça. E isso, então, segundo o autor, é o que explica a fundação dessas novas colônias, as colônias das colônias. Tem um problema aqui que podia ser estudado melhor, que é o seguinte, as novas colônias, elas dependem das colônias anteriores. Só que o cara que está saindo, ele não, eu acho que ele não quer muito ser dependente das colônias anteriores, né? Ele quer ele mandar, né? Ele quer o poder dele. Então acho que tem ele dá a entender que essas colônias iam ajudar os governantes anteriores, né? Porque eles iam aumentar o poder deles, expandir o poder deles. Mas a galera que está indo para lá, não acho que gosta muito dessa ideia, não. Que é mais pegar o dinheiro para eles, né? Então as colônias deram origem a novas colônias devido aos exílios e autoexílios. Porém, as novas cidades mantinham relações com as cidades-mães. Isso é perceptível pela identidade dos ritos religiosos. Então, quando as colônias, às vezes elas não mantinham os ritos com as cidades originárias lá da Grécia. Então, por exemplo, acho que Mileto mudou de Deus, porque, por exemplo, Atenas tem o culto a Deus Atena, obviamente, mas Mileto já tinha o culto a Apolo. Então tem essa quebra ali, né? Isso porque elas já não tinham a mesma dependência. Porque, se eu não me engano, né, o culto ao deus principal da cidade era meio que uma característica da cidade, né? Era não como um patriotismo, mas tipo uma religião oficial, né? Então, basicamente isso, galera. Assim, um tema grande, né? Como todos que a gente tá vendo aqui são temas grandes e que a gente só pega um pouquinho, né? Um basicão. Mas, valeu, espero que tenham gostado. E é isso aí, até mais.